Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um Edcast. Hoje com o episódio de número 43. Estamos continuando o episódio da aula passada, da semana retrasada, que foi sobre perispírito. Então hoje é a parte 2 de perispírito, formação, propriedades e funções. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é a seguinte: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12. Olá, boa noite a todos também. Gaspar, daqui de Itapema. E a minha frase é de Paulo e está em Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Essa frase também está relatada no livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Muito bem. Então tá, estamos aí para mais uma aula, né, pai? Para mais um Edcast. Vamos continuar o tema da semana passada. Antes de a gente começar, eu queria dar mais dois recadinhos. A exemplo da outra aula que a gente agradeceu, duas ouvintes nossas que nos mandaram recado. Dessa vez eu também queria agradecer de coração a duas pessoas que deixaram recados pra gente, né, pai? Sim. Que é a Marta, que está lá nos Estados Unidos, em Dallas, e o Clairton Souza, que nos ouviu também na aula passada, nos deixou um recado que curtiu, que gostou. A Marta também disse que nos ouve enquanto dirige. Cara, muito obrigado, gente, por estar ouvindo, por estar curtindo as nossas aulas. A gente agradece de coração. É muito bom saber que tem gente ouvindo a gente e deixa um recadinho e dá um feedback, né, de que estão curtindo. Obrigado mesmo, gente, por estar ouvindo, né, pai? Obrigado de coração, né? E pedimos a esses nossos irmãos que nos ajudem a divulgar o nosso trabalho, passando o nosso blog para outras pessoas que tenham interesse em conhecer alguma coisa da doutrina espírita. Exatamente. Então tá, né? Feitos os agradecimentos, vamos só fazer nossa oração inicial para começar a aula, né? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos solicitar mais uma vez, Senhor, a sua presença, a sua luz, que nos envie os bons espíritos, nossos guias, nossos amigos espirituais, para que nos intuam e nos guiem, que nos iluminem na maneira de a gente falar, de passar o conhecimento que a gente tenta aqui expor, explanar. Esteja junto, Senhor, ao lado de cada ouvinte, de cada um que está ouvindo a nossa aula. Leve a nossa aula, o nosso Edcast, às pessoas que estão precisando. E que nos dê uma boa aula hoje e nos acompanhe pelo nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja.
bem, pai. Vamos continuar o assunto, né, sobre o perispírito, né, que iniciamos na aula passada, né? Então, a nossa aula é a continuação, né? Vamos continuar falando de perispírito. A formação a gente já falou na aula anterior. Algumas propriedades e as funções Exato. deste corpo fluídico que nos acompanha, né, que nós temos e que reveste o espírito e serve de intermediário entre o corpo físico e o espírito. Aliás, né, pai, se por um acaso alguém está nos ouvindo pela primeira vez e pegou esta aula em específico para ouvir, a gente aconselha a escutar, né, o ESGcast 42, que é onde a gente conceitua, né, a gente dá o básico, né, sobre o que é perispírito, né, a sua função básica. Hoje, como é uma continuação, a gente não vai retornar a conceitos, né? Então, às vezes, quem nunca escutou, vale a pena, né, parar um minutinho e voltar e escutar o ESGcast 42, né, pai? Sem dúvida. Eu até gostaria de fazer uma sugestão a todos os que nos acompanham, que se quiserem se aprofundar no tema, no assunto perispírito, e entrem na internet, lá no Google, e coloquem lá Zalmino Zimmermann, que é o autor do livro chamado Perispírito, e baixem o livro em PDF em seu computador. É um compêndio completo, tudo sobre o perispírito. É muito importante esse livro, porque ele dá todas as relações que o perispírito tem com a fenomenologia, com a desencarnação, com as enfermidades, com a obsessão, com a situação de anestesia, né? Como é que se comporta o perispírito, com a sexualidade, com o rejuvenescimento. Então, todas as propriedades, todas as funções, os centros vitais. Muito interessante o estudo deste livro, porque ele é completo. É um livro de estudo, né? Não é um livro para você pegar e ler. É um livro para que a gente possa estudar, meditar, voltar novamente àquele tema. E ele está disponível para ser baixado em PDF. Então, quem quiser ter essa obra em seu computador, pode baixar diretamente no seu PC e ter à sua disposição, né, no momento que deseja, queira tirar alguma dúvida. É bem interessante o livro, são quase 600 páginas falando somente sobre o perispírito. A gente pode disponibilizar o link no nosso blog. Podem acessar lá o blog do nosso podcast, que é o esdcast.com. Nós vamos disponibilizar no post dessa aula o link do livro. Pode pesquisar lá que vai estar lá. Tu faz isso então, né? Faço, pode deixar. Então, é só para as pessoas entenderem o quão importante é este tema, que só esse compêndio aqui são 600 páginas. Mas existe um sem número de livros falando sobre o perispírito. As obras de André Luiz, quase todas elas se referem a perispírito. No livro dos médiuns, né, no livro dos espíritos, em todas as obras mediúnicas dos grandes escritores da doutrina espírita, como Leon Denis, como Flammarion, enfim, os grandes espíritas, todos eles se referem a esse importante corpo fluídico que nos acompanha, que é objeto do nosso estudo neste momento. Então hoje, Rafa, a gente vai dar uma pincelada sobre o papel, né, que o perispírito desempenha sobre os fenômenos psicológicos, nos fisiológicos e até mesmo nos fenômenos patológicos. Veja o quão importante é o estudo e o conhecimento deste corpo fluídico, que ele influencia inclusive nas doenças que a gente possa vir a ter. E também que o perispírito funciona como um grande... Vamos fazer uma analogia aqui com a tecnologia de hoje. Como se fosse um grande HD,
Mas hoje nós temos HD de, não sei qual é a capacidade, a máxima capacidade dos HDs, terabytes, não 1 terabyte, 2 terabytes. Sim, tem maior, mas tudo bem. Né? Mas são memórias que a gente nem tem ideia do quanto que ela é capaz de armazenar. Mas o perispírito vai muito mais além disso, porque ele acumula toda a nossa vida, de todas as vidas que nós tivemos. Tudo está ali registrado. Tudo. O que fomos, o que fizemos, os bens que praticamos, os males que praticamos, tudo fica registrado no nosso perispírito. É aí que às vezes eu já vi várias vezes a ciência tentando desvendar o mistério do cérebro, aonde que ficam armazenadas nossas memórias e como é que o cérebro acessa essas memórias fisicamente. Na verdade, a gente sabe o cérebro ele é só um instrumento de acesso, né? Fica tudo gravado no perispírito, né? E é por isso que a ciência se bate para encontrar onde é que está gravado isso no nosso cérebro e não vai encontrar. A gente sabe. Desde que fomos criados, desde que passamos por estados animalescos e mundos mais inferiores, desde os mais princípios, tudo está registrado no nosso perispírito, né? E assim a gente vem acumulando experiência. Por isso que a gente nunca perde essa memória, porque ela não fica armazenada num corpo físico, né? Fica no nosso corpo espiritual, né, pai? É bem isso mesmo. O dia que a ciência finalmente se dobrar às coisas espirituais, o dia que a ciência concordar que existe algo mais além daquilo que é possível comprovar no papel, na experiência, e que eles finalmente entendam que é no corpo fluídico que essas coisas acontecem, aí eles vão deixar de pesquisar, fazer esse tipo de pesquisa, guardar cérebros de grandes inteligências, como acontece, não é, Rafael? Para tentar descobrir o porquê que aquele homem, aquele ser teve tanta inteligência neste mundo. Na verdade, a inteligência está no perispírito, a memória está no perispírito. E como você falou, o perispírito é o guardião da memória. Então, por que muitas vezes uma criança em tenra idade apresenta conhecimentos fora dos padrões normais para aquela idade? É porque o espírito está buscando na sua memória aqueles conhecimentos e aquilo começa a aflorar. Não acontece com todos nós, é lógico, né? Porque seria muito bom que a gente pudesse, de repente, começar a acessar o nosso banco de memórias e começar a relembrar tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já fez em vidas passadas. Mas uns que outros por aí, de repente começam a ter essas reminiscências e aí começam a executar instrumentos que, logicamente, era impossível para uma criança daquela idade executar semelhante instrumento. É a revivência da sua memória do passado. Que fique claro, né, que essa perda de memória que a gente tem quando a gente encarna, que a gente esquece do passado, ela é temporária, né? Ela é específica para essa encarnação em que você está vivendo, e consideramos nós uma dádiva divina a gente não lembrar dos nossos erros, das atrocidades que a gente fez no passado, e aí nessa vida a gente não tem essa lembrança. Mas e ela é temporária. Quando a gente desencarna, por vezes a gente, claro, é levado a lembrar dos nossos erros, é levado a lembrar da nossa vida passada, porque está tudo armazenado lá. Mas essa memória, essa perda de memória que a gente tem agora, ela é meramente temporária, né? Temporária e necessária, né, Rafael? Porque
ficaria até muito fácil você viver uma vida sabendo do que já fez, sabendo até dos progressos que já realizou em vidas passadas, poderia te tornar um preguiçoso nessa vida, né? Do tipo, eu já fui um grande filósofo, já fui um padre, já fui um religioso, já entendo tudo sobre as escrituras. Para que eu vou estar estudando agora, né? Então a providência divina é muito perfeita, né? Muito correta nesse sentido. Tem esse lado, né? E tem ainda o outro lado. Imagina você teve uma desavença muito grande com uma pessoa, você cometeu um assassinato, você provocou um mal muito grande, e aí você encarna na mesma família, como pai e filho, como mãe e filho. E se tu traz essa memória, se tu traz essa lembrança, a convivência torna-se impossível. Você não vai conseguir resgatar. Então Deus te dá essa luz, pelo amor de Deus. Você vai encarnar, esquece esse passado por enquanto e vive essa vida. Então é por isso que a gente consegue conviver e amar os nossos entes queridos desta maneira. E aí sim você consegue resgatar. Claro, às vezes fica remanescente. Como a gente nunca perde essa memória em definitivo, então muitas mágoas, muitos problemas, eles nos acompanham. A gente vê aí casos de famílias se desentendendo em função disto. Mas, em geral, a gente esquece esse passado também para ajudar nos nossos relacionamentos e ajudar a resgatar os erros que a gente cometeu no passado, né, Pai? Então, dentro desse nosso corpo perispiritual, tudo que se refere à nossa vida pregressa está ali, está registrado. André Luiz, em uma das suas obras, ele nos diz que esse corpo espiritual possui todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. É o que você estava falando, né? Que a vida após vida, e aqui o André Luiz já fala milênios e milênios, e já dá para a gente ter uma ideia da quantidade de vidas que já vivemos. A gente não tem ideia, né, de quantas encarnações já tivemos. Exato. Se vivemos na época de Jesus, se antes da época de Jesus nós já estávamos jornadeando aí por este mundo, não temos a mínima ideia. Mas se aconteceu de 3, 4 mil anos atrás, nós já estarmos nesse mundo, imagina só o que já vivemos. Imagina só o que já passamos, né? O que já vivenciamos. O bem que praticamos e também o mal que praticamos, porque o homem na era pré-histórica, ele era muito bruto, muito embrutecido, por ignorância, por falta de conhecimento, mas tudo isto, tudo que fizemos, tudo o que criamos, está lá registrado em nosso perispírito. E no momento oportuno ele vai eclodir, seja para que tenhamos que fazer o nosso resgate, seja para que aquele conhecimento aflore e a gente possa fazer uso dele numa vida futura, no momento que esteja encarnado e que necessite daquele conhecimento, ele pode aflorar. Então é muito interessante a gente ter o conhecimento sobre esse corpo fluídico, né, que André Luiz chama de psicossoma, como a gente falou na aula passada. Hernani Guimarães o denominou de MOB, né, modelo organizador biológico, que tem suas propriedades, que tem suas funções. E entre essas propriedades e entre essas funções, eu gostaria de ressaltar uma, Rafa, que eu acredito seja uma das funções mais importantes que o perispírito tem, que é a função organizadora. O que essa função faz? O que o perispírito faz com essa função? Ele é capaz
de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. É o que Hernani Guimarães disse com o modelo organizador biológico. Nosso perispírito modela o nosso corpo. Olha que interessante. Estamos lá, um embrião, iniciando a nossa vida no útero materno, e já temos um espírito comandando o seu perispírito, que por sua vez está modelando, iniciando a modelagem do nosso corpo. Como é que vai ser aquele corpo, a cor, o cabelo, alguma deficiência que por necessidade reparadora tenha que vir. Tudo isso o perispírito se encarrega de organizar. Interessante, né, pai? Acho que a gente não comentou ainda, acho que nem na aula passada. O momento em que o espírito, o perispírito se liga ao corpo, né? Tem muita gente que me faz essa pergunta. O momento em que isso acontece, gente, é no momento da concepção. Da concepção. Entendeu? Esse corpo, esse embrião que se forma, ele não passa um segundo sem que tenha um espírito animando já, com sua força vital, com a sua energia, animando já esse novo embrião que se forma. Então, desde da primeira divisão das células do embrião, o perispírito já se encontra ligado a ele. A partir dali, sim, o perispírito começa a moldar esse novo corpo. A gente não pode descartar e dizer que não existe. Claro, esse novo corpo vai herdar as características hereditárias e genéticas dos pais, lógico, mas também sofre a mudança, sofre alterações em função do perispírito, em função deste espírito que está encarnando, né? Então, se tu traz mágoas, se você traz cicatrizes de uma vida passada em função dos abusos que você cometeu, é bem provável que você traga essas deficiências, esses problemas para o novo corpo, para o novo embrião que se forma. É aí que a gente começa a espiar os nossos erros, os nossos defeitos, através desse novo corpo que a gente vai formar com o perispírito, né, pai? Você falou sobre a hereditariedade, e nós herdamos, sim, dos nossos genitores, fatores físicos, né? Pode ver que pais se parecem com filhos, se parecem com pais, né? Com as mães, muitas vezes uma característica, um sinal, alguma coisa. Então essas coisas são realmente hereditárias. É genética, né? É genética, exatamente. Exato. Agora, o que não herdamos de nossos genitores é a nossa moral, o nosso moral. Isso é Esse não. né? Não, porque é fácil de se verificar isso no dia a dia, haja vista que tem pais altamente moralizados com filhos altamente degenerados, e vice-versa. E casos de ter mais de um filho, não digo nem degenerado, o bom e o mal, né? Mas com personalidades muito distintas, né? Se a gente herdasse personalidade, se a gente herdasse moral, seríamos muito semelhantes aos nossos pais, né? E não é o caso, né? É bem isso mesmo. E não seria justo, né? Porque se meu pai é bêbado, por que o filho tem que sair bêbado? Lógico. Não seria justo. E também não seria uma justificativa para que o filho seja bêbado. Eu tenho esse vício porque meu pai ou minha mãe tem. De maneira nenhuma. Isso são, inclusive, provas que o espírito vem, muitas vezes, nascer num meio em que os pais são viciados e que ele foi viciado em vidas anteriores para que ele conviva com aquele vício e tenha a prova de resistir a não cair naquele erro. São provas. Muitas vezes o espírito não consegue passar pela prova e acaba caindo no mesmo erro dos pais. E aí, erroneamente, as pessoas falam: mas veja bem, se o pai é um bêbado, como é que o filho ia sair diferente? Claro que pode sair diferente, sim. Infelizmente, aquele espírito faliu naquela prova e não conseguiu passar. E vai ter que, numa outra vida, novamente, ser testado, né?
para que ele possa superar aquela deficiência que ele tem. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque senão, Rafa, a gente poderia dizer que os filhos pagam pelos erros dos pais, e isso jamais poderia ser aceitado, né, por ser uma coisa divina, jamais. Filho não paga por erro de pai, neto não paga por erro de avô, de maneira nenhuma. Cada um, nós sabemos disso, né? Cada um traz no seu perispírito as marcas do seu passado, cada um é responsável pelos seus atos, cada um vai ter que responder por aquilo que construiu na vida passada. Por isso a importância que a gente sempre repete, a gente sempre fala, né? A importância que é de você levar uma vida correta, uma vida voltada para o bem. Porque você está construindo o teu futuro. É aquela história de plantar para colher no futuro. Exato. Se eu planto ventania, não tem como eu colher paz e tranquilidade, né? Eu vou ter que colher tempestade, sem dúvida nenhuma. É lei Sim. divina. Exatamente. Eu só queria voltar ali um pouquinho, eu estava falando, né, sobre a ligação do perispírito com o corpo. E o perispírito, né, pai, quando ele se liga ao corpo, ele se liga molécula a molécula. Molécula, né? A molécula. Célula a célula. Para vocês terem ideia, é o perispírito que governa e determina o funcionamento de cada célula do nosso corpo. É ele que diz que as células do fígado vão filtrar o sangue. É ele que diz que as células do coração vão ficar batendo intermitentemente. É ele que diz que as células do intestino vão fazer a digestão, vão fazer o que tem que fazer. É o perispírito que diz o que faz cada célula do nosso corpo, né? É muito interessante saber que é a partir dali que a gente tem o nosso funcionamento e o desregramento deles. Como a gente comentou, pai, a gente traz da nossa vida, de vidas passadas, incrustado e na memória do nosso perispírito, tudo que a gente já fez de bom e de ruim. Então, à medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai se depurando, claro, o nosso perispírito vai se melhorando. Mas até lá, a gente traz também as nossas deficiências. Então, é do perispírito que muitas vezes, é do nosso psicossoma que muitas vezes surgem nossas doenças. Do mau funcionamento que ele vai produzir agindo sobre determinadas células, determinados grupos de células ou órgãos, né, que a gente tem as nossas doenças. Então dá para entender de onde que vem isso, né, pai? Essa ligação com o nosso passado, com os erros que a gente cometeu, né? É bem interessante, né? Porque muitas vezes você leva uma vida correta, se alimenta bem, não fuma, não bebe, e quando menos espera, te aparece uma doença degenerativa, um câncer, alguma coisa que acaba te levando para o mundo espiritual. E aí os circunstantes comentam, mas como se essa pessoa não é de farra, não bebe, não fuma? Como que aconteceu de ter agora, nessa idade, ter uma doença desse tamanho? As explicações se encontram nas vidas passadas, naqueles registros que nós falamos agora, que estão lá no perispírito, e que num momento oportuno eles vão eclodir. Quando o perispírito, na sua função organizadora, modela aquele corpo, já está programado em uma determinada fase da vida, aquela doença, aquele problema patológico vai se manifestar, independente de ele estar ou não cuidando do seu corpo, independente de ele fumar, beber, aquilo vai aparecer. Até que se a pessoa fuma, bebe, não cuida da sua vida, aquele problema vai aparecer até mais cedo. Mas se ele não fuma, não bebe, leva uma vida regrada, no momento oportuno que está programado, está dentro da sua programação perispiritual, aquele problema vai aparecer. É inevitável, porque isto são resgates.
Se eu maltratei o meu corpo em vidas passadas, nada mais justo do que num determinado momento, lá numa outra vida na frente, eu tenha que passar por um problema patológico para resgatar aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu não cuidei do meu corpo. Isso é função do perispírito. Deixar isso programado na nossa construção do nosso corpo, para que num determinado momento da nossa vida ecloda aquele problema. E muitas vezes a gente não entende, Rafa, porque faz esse questionamento, né? Mas como? Essa pessoa não cuida da sua vida, tem uma vida perfeita, como que de repente aparece uma doença desse tamanho? A explicação, como eu falei, está nas vidas passadas, nos registros que ficaram gravados no seu perispírito, que são registros que estão lá, acessíveis, lógico, né? Não através da nossa vontade, mas no mundo espiritual, quando retornarmos, nós vamos ter acesso a todos aqueles registros. E quando fazemos o nosso contrato, eu digo assim, né, de reencarnação, nós já acertamos lá com a espiritualidade que determinados desregramentos que tivemos em nossa vida, a gente vai corrigir desta forma, daquela forma, né? Uns vêm com deficiência visual, outros auditiva, outros com deficiência física, mas é uma escolha que o espírito faz lá no mundo espiritual para corrigir, para limpar o seu perispírito, porque ninguém vai chegar um dia junto de Deus, junto de Jesus, com seu perispírito manchado. Ninguém. Nenhum espírito vai se iluminar com luz alheia. Nenhum espírito vai sentar-se num trono que não edificou. E para que a gente tenha luz, para que a gente possa edificar o nosso trono, nós temos que estar com o nosso perispírito limpinho, alvo. Não tem outra forma, né, Rafa? Sim, por isso que eu abri o podcast de hoje com a frase dos bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Justamente por isso. Quando a gente passa por uma encarnação e passa por um sofrimento, alguma doença, se passamos com resignação, se aceitamos isso sem revolta, sem mágoa, essa doença, esse sofrimento, ele é regenerativo. Ele vai, vamos dizer assim, ele vai curar esse perispírito. Tu sai dessa encarnação com ele, como o senhor mesmo falou, limpinho. Tu sai renovado, né? E é aí que você encaixa muito bem essa frase de Jesus. E é aí que você será consolado. Você vai ter esse alívio quando você desencarnar, né? A gente passando pelos nossos problemas, que todos nós temos, sem exceção. A gente não está nessa terra aqui a passeio, né, pai? Passando por esses problemas que a gente melhora, a gente evolui. E aí o nosso perispírito evolui junto conosco, né? Sem dúvida. Damos passos pequenos, quando bem intencionados, óbvio, né? Quando já temos essa consciência da necessidade de nos melhorarmos como ser humano, como espíritos, quando a gente luta pela nossa renovação, a gente consegue dar alguns passos na direção da evolução. Então, a gente lá no centro, nos nossos estudos, a gente está sempre batendo nesta tecla da necessidade que temos de ir em busca da nossa melhora, da nossa evolução espiritual. E essa busca, essa melhora espiritual, ela não tem outro caminho a não ser Jesus. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Diz mais: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus afirma isso, fica muito claro que nós só vamos chegar um dia à perfeição cumprindo o Evangelho de Jesus, cumprindo esses ensinamentos que ele nos deixou, que podem passar milhares e milhares de anos, 2000 anos já se passaram e nada no que Jesus ensinou foi modificado
ou está em desacordo com esta ou com aquela filosofia, ou com qualquer um outro pensador deste mundo. Pode-se passar milhares e milhares de anos para frente, e tudo que Jesus ensinou vai ser atual e vai ser necessário. Então, é difícil a gente cumprir e fazer com que aquilo que Jesus deixou a gente possa realmente trilhar. É difícil, Rafa. É difícil pelo seguinte: a porta estreita não nos oferece muita coisa. E Jesus nos diz que nós temos duas portas para escolher, né? A porta larga, que é a das perdições, e a porta estreita, que é a da salvação. A da salvação não nos oferece muito. Ela não nos oferece prazeres, festas, né? Não nos oferece bens materiais. Ela não nos oferece nada disso. A larga, sim. Lá está tudo que nos parece ilusoriamente que é belo, que é bom. Tudo que é ilusório está lá. Na porta estreita, não. É cheia de sacrifícios, de renúncias, de tolerância, de paciência. Né? Quando você falou que a gente tem que passar pelos nossos problemas com resignação, é pela porta estreita. Porque se temos uma enfermidade, se temos uma dificuldade em nosso lar, dificuldade de convivência com aquele filho, com aquela filha, aquele irmão, aquela irmã, de gênio difícil, e a gente se desespera com aquilo e não tem a paciência e não tem a tolerância, de nada vai adiantar, porque ela vai continuar sendo daquela forma, a vida vai tocar e a gente, quando viu, terminou a vida e não tivemos a paciência, não tivemos a tolerância de conviver com aquela dificuldade. Esta é a porta estreita. Este é o caminho que Jesus nos deixou, nos ensinou. Por isso que eu digo, não é muito fácil a gente seguir os ensinamentos do Cristo. Porque ele é cheio de renúncias, ele é cheio de comprometimentos, de mudança de vida. E não é muito fácil a gente mudar, não é, Rafa? Porque a gente tem a nossa zona de conforto e sair dessa zona de conforto nem sempre é muito agradável, nem sempre se torna confortável, porque, poxa, eu vou deixar meus prazeres, vou deixar minhas alegrias de vida para agora ter que ser um homem voltado para as coisas espirituais. Mas nós não temos outro caminho. Eu sempre digo, nós não temos outro caminho a não ser Jesus. Exato. Embora a gente fala, né, pai? Ninguém está aqui, a gente já repetiu isso em outros programas, pagando de santo, pagando de pregadores que tem que ser seguido exemplo. Também temos nossos defeitos, também erramos. Não é fácil. Quando a gente fala que não é fácil seguir esse caminho, é que não é fácil, inclusive, pra gente. Pra ninguém. Né? Pra ninguém. A teoria tá aí. Jesus deixou os ensinamentos dele pra gente. Mas todo mundo erra, todo mundo sofre para seguir nesse caminho. Né? Não de novo, a gente está num planeta de provas e expiações. Né? Se fosse fácil, se para nós já fosse algo superado, estaríamos já num plano superior. Talvez ajudando quem estava aqui, mas ainda estamos aqui. Se estamos aqui porque estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo nível de evolução espiritual, né? Tentando galgar aí alguns degraus nessa escalada evolutiva. É verdade. Não podemos culpar a ninguém, né? Exatamente. Se vivemos no mundo de provas e expiações é porque nós ainda não fizemos o nosso dever de casa. Não é nem que merecemos estar aqui, nós precisamos estar aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Precisamos estar aqui para poder ir depurando as nossas mazelas, né? Aparar as nossas arestas, para que numa vida futura possamos merecer um mundo melhor, né? Então tá, temos mais algo para falar sobre o perispírito nessa aula? Teríamos muito mais coisa, não é, Rafa? Mas não conseguimos falar tudo que o tema exige, né? Como sempre, a gente faz essa abordagem
E deixamos para os nossos ouvintes a tarefa de ir em busca de mais informações, de ir em busca de questionamentos, né? Porque o nosso tempo é curto e a nossa aula ficaria muito longa e um pouquinho maçante, né? Exato. Então, o que a gente queria passar, eu acho que a gente passou. Deixa eu só, antes da gente finalizar com a oração, passar novamente. Às vezes a gente esquece de uma aula ou outra, às vezes tem gente que está ouvindo a gente pela primeira vez. Pessoal, de novo, né? A gente pede, quem quiser participar, quem quiser dar um recado, quem quiser fazer pergunta, quem quiser criticar, estamos abertos, principalmente a críticas, né? A crítica, quando ela é construtiva, quando ela é bem feita, a gente só tende a melhorar quando recebe uma crítica, né? Gente, nós temos vários canais aí que vocês podem estar entrando em contato com a gente. Tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/esdcast. Tem o nosso Twitter, que é o @esdcast. O nosso e-mail, que é esdcast@esdcast.com.br. E tem o nosso blog, lógico, que é onde a gente posta lá as nossas aulas, que é o esdcast.com. Lá tu consegue deixar um recadinho, tem área para comentário. E quem quiser, gente, fica à vontade. A gente já tem aí alguns que nos deram um recadinho. A gente agradeceu aqui na aula, né, pai? Porque é muito gratificante, é muito gostoso pra gente receber um feedback, receber uma pergunta de alguém que está com dúvida, e a gente poder ajudar, poder responder, né, pai? Sem dúvida nenhuma. Então, após todo esse nosso colóquio, né, vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, não é, Rafa? Muito bem, pai, pode fazer. Neste momento, eu convido a todos os que nos acompanham, que nos ouvem, que parem um pouquinho, que eleve o seu pensamento até aquele nosso Pai maior, esse nosso Deus infinitamente justo e bom, esse nosso Deus que nos criou, que criou a tudo e a todos, para agradecer a Ele, para dizer ao nosso Pai o nosso muito obrigado por tudo. Tudo que temos e o que somos devemos a Ti, Pai. Te agradecemos. Agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é aquele a quem devemos seguir os seus ensinos, o seu evangelho, praticar o seu evangelho. Única forma, querido Jesus, de um dia chegarmos até o Pai. Te pedimos, querido Mestre, que nos oriente sempre, nos dê a força necessária para continuarmos com o nosso trabalho, para que as pessoas se sintam valorizadas, incentivadas a ir em busca dos teus ensinamentos. E assim então, querido Jesus, em teu nome e em nome do nosso Pai Maior, nós encerramos mais esse evento do ESDcast, rogando a Ti, querido Jesus, que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós, de cada um dos nossos ouvintes. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, acho que por último era isso, né, pai? Tem mais algum recado para passar? Não, só desejar a todos uma feliz Páscoa, que quando estiverem ouvindo a Páscoa já se passou, mas que essa Páscoa seja de renovação, seja de lembrança dos ensinamentos do Cristo, que seja que cada um possa realmente promover a sua elevação moral, né? Mais uma vez, boa noite e até a próxima aula. Muito bem, fica aqui também minha feliz Páscoa para todos, já que a aula vai ser publicada, né, praticamente na Páscoa.
Feliz Páscoa para todos, muito boa noite, obrigado por nos ouvir de novo e até a próxima.